Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais. Parabenizo todos os pais, desejo que Deus os abençoe, que seus filhos sejam ótimos filhos para vocês e é lógico vocês ótimos pais também, com as bênçãos de Deus dando-lhes a melhor educação que vocês possam dar, para que os seus filhos sejam bons cidadãos, sempre a serviço do seu país, da sua cidade e também de Deus. Obrigado. Russos que voltam da guerra se preparam para implodir Putin. Foguetes HIMARS destruíram área de concentração de tropas russas. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você verá a verdade, somente a verdade, sempre. Quero convidar a todos que estão assistindo esse vídeo que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Muito obrigado. Russos que retornam da Ucrânia estão se preparando, para demolir o ditador da Rússia. É uma coisa isso importante, é uma coisa grave, mas quem assistiu o meu vídeo anterior vai entender por quê. Porque eles estão fazendo coisas erradas, tratando mal o seu pessoal, o seu exército. E isso gera revolta. E muitos desses que estão voltando para casa, já ouvi isso, inclusive, uma certa maioria, voltam armados. Não entregam fuzil, não entregam pistola e vão para casa armados. E muitos eles vão para casa porque desertam. Muitos saem do hospital, às vezes não terminaram o tratamento e vão embora também com os ferimentos que têm ainda necessitando algum tratamento final. E aí vem também uma questão, que eu queria colocar aqui, porque Trump está tão ansioso para um cessar-fogo, porque ele não se importa que esse seja um conflito congelado, que a liderança política ucraniana e Trump simplesmente interromperem a guerra na linha de contato de combate hoje e fizerem um cessar-fogo hoje ou amanhã. Eles vão estar condenando a Ucrânia para uma terceira guerra, porque a Rússia vai voltar. Então, cessar-fogo não interessa para a Ucrânia. Só estou dando uma introdução agora nos assuntos que eu anunciei. Por quê? Porque a Rússia não vai parar. A Rússia ela não vai desligar o seu complexo militar industrial. Ele vai continuar produzindo, vai aumentar a produção, porque daí vai ter paz, a Ucrânia não vai mais bombardear o complexo industrial militar, então vai continuar a guerra brevemente. Seria a terceira tentativa de invadir a Ucrânia. A economia russa está agora em pé de guerra. As chances de pará-la são praticamente nulas. O exército russo, de quase 1 milhão de soldados, que aproximadamente 600 mil estão lutando hoje, ou pelo menos estão ali no todo o teatro de operações, espalhados no teatro de operações de entre 1.200 a 1.300 quilômetros de extensão. Eles vão voltar, se houver um cessar-fogo amanhã, o mês que vem, alguma coisa assim. E esse contingente muito grande que vai voltar para casa, esse exército, o Putin está com medo desse exército, porque esse é o exército que pode varrer Putin como uma onda no retorno. E tem aqueles que já foram e estão esperando até esse momento. Existem conversas que eles interceptam entre soldados que falam em coisas nesse sentido. A Ucrânia interceptou isso, se a Ucrânia interceptou, acredito que a Rússia também deve ter conhecimento disso. Enquanto essa luta continua, enquanto a guerra continuar, por causa disso ele não tinha muita pressa de terminar a guerra, eu acho que ele nem tem. Ele pode sentar-se no seu trono de tsar, fazer de conta que é a Catarina a Grande, e calmamente conter essa onda de indignação que estava acontecendo, por lo menos agora. Eles vão deixar imediatamente de pagar salários assim que eles saírem, porque eles não vão estar mais no exército ativo. Bônus e tudo mais, isso vai criar uma revolta a eles. Vai criar revolta nas famílias que lhe disseram, olha, desertou, morreu, e sendo que muitas vezes a pessoa está viva. Algumas delas eles mesmos mataram, como isso já foi relatado aqui. Então, além disso, tem o pessoal amargurado que está sendo levado ao massacre. E a cada vez mais gente que está se recusando a combater e entrando como desertor,
se entregando para a Ucrânia, como a gente viu no vídeo anterior. O exército está sendo dizimado também, agora informação recente e quentíssima, por hepatite, que é uma notícia surpreendente, e eu não sei o número, mas é um índice muito grande de acontecimentos de hepatite C, que está varrendo a Rússia do mapa mundial, enquanto o HIV, nas tropas russas que estão na linha de frente, entre os jovens, que são a maioria do exército, entre 21 a 24 anos, perdão, 21 não, de 18 a 24 anos, existe um certo número, mas não tão grande, de 17 anos, o HIV aumentou 2.000%. Na Ucrânia isso não acontece, o exército, a média do exército é 40 anos. Existe uma certa maioria de pais, chefes de família. Então, a situação é diferente na Ucrânia. E acho que talvez por causa deles serem muito jovens que esse índice de HIV está aumentando. Cidades russas, especialmente nas províncias, né? Nas províncias, não em Moscou, né? Moscou isso não vai ficar visível, não em São Petersburgo, em províncias grandes, das cidades grandes, algumas capitais grandes, elas vão começar a desaparecer em massa da face da terra, devido justamente, não vai ter dinheiro para financiar os projetos nessas cidades. Elas já estão começando a haver uma evasão de pessoas, porque a economia da Rússia parou. As empresas, vamos dizer assim, no interior da Rússia, principalmente no interior asiático, estão sumindo. Aí os empregos também somem. E para continuar travando a guerra, Putin precisa gastar gastos com essas outras necessidades. E ele justamente já cortou esses gastos, mas deverá cortar mais, porque ele quer mais guerra. Putin quer sangue. Putin é um vampiro que quer continuar a guerra porque ele não tem saliva quando dá aquela vontade e gosto de comer. A vontade dele é de sangue. Esse é o problema dele. E assim, estima-se, isso é uma estimativa estatística, de que a Rússia vai ficar sem mais de uma centena de suas cidades, porque serão abandonadas. Ficarão lá apenas alguns aposentados, já idosos, e os jovens vão fazer um êxodo e vão embora. Em vez de salvar essas 130 cidades, que é o número, ele está lutando e quer continuar a guerra. As cidades mais vulneráveis são das regiões de Briansk, Novgorod, Kirov e Krasnoyarsk, onde há escassez de recursos internos e existe uma dificuldade grande para atrair financiamento externo. Essa é a situação trágica da Rússia hoje, como ela é vista. Enquanto isso, vamos falar de um fato importante que aconteceu na linha de contato. Os foguetes HIMARS, de fabricação americana, destruíram uma área de concentração de tropas russas. O HIMARS ucraniano, né, agora usado pelo exército ucraniano, destruiu essa área de concentração de tropas, não na parte ocupada da Ucrânia, mas essa concentração estava procurando fazer-se de uma maneira escondida, mais à retaguarda ainda, no território da Rússia. A Ucrânia descobriu, o serviço de inteligência, o GUR, descobriu que isso estava acontecendo, e aí o exército ucraniano bombardeou a região. O Kremlin ficou em silêncio, não disse uma palavra sobre isso. As forças de defesa ucranianas dispararam com grande eficácia o sistema de foguetes HIMARS contra o território russo, e uma instalação, foi agora, recentemente, uma semana atrás, uma instalação militar da Rússia foi atacada. O incidente foi relatado, inclusive, pelo canal russo Telegram, HSH, né? E no dia do ataque, o que é interessante, esse canal deve ter tido alguma informação privilegiada de alguém, ele noticiou, e logo o ataque começou a acontecer, quando ele divulgou, ele disse que os ucranianos receberam na sua base local, naquela província, que é a província de Belgorod, receberam, ele falou, mísseis HIMARS, né? E a base, com coisas que nem as autoridades, nem a mídia oficial russa sabiam, e
ou se sabiam, ocultaram isso, não sabiam para onde que iam usar. E o que aconteceu? Que as consequências foram muito significativas. E também um outro canal russo também, noticiou pesadas perdas das Forças Armadas russas nesse ataque. Que pesadas perdas, 15 militares foram mortos enquanto o HIMARS atingiu uma base de transbordo militar russo perto da vila de Beloskoye, na região de Belgorod, né, que eu já citei essa região, na província de Belgorod. Né, é uma província que parte dela, uma pequena parte mesmo, né, está ocupada pela Ucrânia. Isso justamente para não deixar haver um transbordo das tropas russas num eventual ataque contra a Ucrânia naquela região, contra Kharkiv ou Sumy, e a Ucrânia se postou ali e não saiu. É uma espécie de mini área tampão. Também a base era usada como ponto de trânsito para a movimentação de tropas e recursos, é uma concentração temporária, e aí eles se deslocavam para ali, para diversas áreas de combate no teatro de operações. E a base agora, em função disso, foi destruída e foi realocada para outro local. É o que se imagina isso, porque eles precisam ter um local assim. Os HIMARS, que são sistemas de artilharia de alta mobilidade, ela é de foguetes, né, de foguetes de alta mobilidade, mas é de artilharia, claro, é usada pela artilharia, e é capaz de realizar ataques de precisão de uma distância até 80 quilômetros, que são usados pela Ucrânia, os americanos cederam para ela ainda na época do governo anterior. A Ucrânia começou a usar esses sistemas no verão de 2022, após receber suprimentos dos Estados Unidos. Foram os primeiros suprimentos que foram chegando de artilharia para ajudar a defesa, que a Ucrânia, nos primeiros 6 meses da guerra, aproximadamente, ela defendeu-se só com os armamentos que ela tinha de fabricação própria. E é uma das armas mais eficazes, faz tempo que eu não falo isso, mas antes eu falo, que a precisão dela é de meio metro, ou seja, acertou meio metro dali e vai tudo para o espaço também. Ela é uma arma que não erra, a precisão é um tiro certeiro, né? Quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo, quero pedir a vocês que assistiram, que deem um like e também inscrevam-se os que não forem inscritos, porque aqui vocês todos viram a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.